O alarme dispara. Um grito digital rasgando a frágil paz da alvorada e, assim, somos lançados no palco frenético da vida diária. É um mundo meticulosamente coreografado pela obrigação. O ping incessante de e-mails, a dança estratégica da rotina escolar, o difícil equilíbrio dos prazos de trabalho, a tarefa de Sísifo de um lar que sempre exige mais. Preparamos café, engolimos e nos lançamos em um balé vertiginoso de tarefas. Reuniões, compras, contas, a lista de verificação mental que parece infinita. Somos as engrenagens, os planejadores, os resolvedores, os cuidadores, mas sob a superfície desse redemoinho, na fugaz quietude de um trajeto, ou no suspiro cansado antes de dormir, um ritmo diferente às vezes se faz sentir. Um pulso fraco, quase esquecido. O que é? É o eco de quem um dia sonhamos que poderíamos ser. Volte no tempo. Lembra-se das paisagens ilimitadas da imaginação infantil? O astronauta que mapeava galáxias desconhecidas, o artista cujas cores podiam falar à alma, o escritor tecendo mundos com palavras, o aventureiro escalando picos indomáveis. Estes não eram apenas caprichos, eram as expressões nascentes dos nossos desejos mais profundos, a articulação mais pura de um eu autêntico, não contaminado pelos cínicos deverias e precisas do mundo. Então veio a adolescência, um período de paixões intensas e ideais florescentes, sonhos talvez temperados por um realismo nascente, mas ainda brilhando intensamente. Universidade, primeiros empregos, cada passo, embora trazendo novos horizontes, também sutilmente, imperceptivelmente, começou a lixar as arestas mais afiadas desses chamados iniciais. As cores vibrantes das nossas ambições juvenis muitas vezes desbotam, não em um apagamento súbito, mas por uma diluição lenta e rastejante, como aquarela deixada na chuva, até que um dia levantamos os olhos e as encontramos opacas, quase transparentes. Isso nos leva a um precipício, uma pergunta crucial que sussurra naqueles momentos de quietude. As coisas pelas quais luto agora, os objetivos que preenchem minhas listas de afazeres e planos de 5 anos, são genuinamente meus? Ou estou eu, de alguma forma profunda, vivendo um roteiro escrito por mãos invisíveis, alienado da minha própria narrativa pelas demandas e expectativas implacáveis dos outros? É um pensamento inquietante, que pode desvendar o próprio tecido da nossa realidade percebida. Quanto do que afirmamos querer, do que articulamos como nossos desejos, é realmente um eco de um coro externo? As pressões sutis, e às vezes nem tão sutis da sociedade, pintam um retrato muito específico de sucesso. O cargo de prestígio, a família perfeita, as aquisições materiais que sinalizam status. A família, com todo o seu amor e boas intenções, muitas vezes tem sua própria planta para nossas vidas, sonhos passados de geração em geração, esperanças depositadas em nossos ombros. Ambientes de trabalho também ditam seu próprio conjunto de conquistas desejáveis, promoções e reconhecimentos. Internalizamos essas validações externas tão profundamente que sua voz pode se tornar indistinguível da nossa. Quero aquela promoção, dizemos, mas é o próprio cargo, o trabalho, a realização que ele pode trazer? Ou é a aprovação antecipada nos olhos de um pai, a inveja de um ex-colega de classe, o aceno social que diz: "Você conseguiu?" Essa teia emaranhada leva a uma investigação ainda mais intrincada, quase paradoxal. Eu realmente quero o que desejo? E, inversamente, eu realmente desejo o que digo que quero? Querer pode ser uma criatura superficial, um desejo fugaz condicionado por circunstâncias ou comparações. Desejo, em seu sentido psicanalítico mais profundo, é a seiva da vida, a força primal,
muitas vezes inconsciente, que realmente nos impulsiona. É o anseio não articulado, o norte magnético do nosso ser mais íntimo. Podemos dizer que queremos uma vida tranquila e previsível, porque a alternativa, o caminho do nosso verdadeiro desejo, parece muito caótico, muito cheio de perigos. E é aqui que a verdadeira batalha começa, o desafio oculto. Frequentemente, sufocamos instintivamente, quase violentamente, nossos desejos mais profundos. Tentamos enterrá-los, racionalizá-los, convencer a nós mesmos de que são impraticáveis, egoístas ou tolos. Por quê? Porque reconhecê-los, muito menos persegui-los, pode desencadear uma cascata de efeitos colaterais indesejados. Imagine o advogado de sucesso que secretamente sonha em ser carpinteiro. Expressar esse desejo, agir sobre ele, pode significar decepcionar pais que sacrificaram por sua educação, enfrentar o ridículo dos colegas, um corte drástico na renda e a terrível incerteza de recomeçar. Considere o indivíduo em um casamento de longo prazo, estável, mas sem paixão, que anseia por uma conexão emocional e intelectual profunda. O desejo, se permitido vir à tona, pode significar confrontar a dolorosa verdade do vazio do relacionamento, infligir dor ao parceiro, interromper a vida familiar, enfrentar o julgamento social e a perspectiva solitária de reconstruir. Estes não são medos triviais. Ir contra a corrente, desafiar as expectativas dos entes queridos, desmantelar uma vida cuidadosamente construída, dói. Pode ser uma fonte de profundo sofrimento, de culpa, de isolamento. Assim, erguemos defesas elaboradas, subterfúgios, para nos convencer de que queremos outra coisa, algo mais seguro, mais aceitável. Dizemos a nós mesmos que a carreira de alto nível é o melhor, que o compromisso tranquilo é maturidade. Tornamo-nos mestres da autoenganação, tudo para evitar o tremor sísmico que o reconhecimento do nosso verdadeiro desejo pode desencadear. Como a diarista franco-cubano-americana Anaïs Nin escreveu tão comoventemente, e chegou o dia em que o risco de permanecer apertado em um botão era mais doloroso do que o risco de florescer. Essa dor do botão não aberto é a lenta erosão do eu, um desespero silencioso. Se você está encontrando ressonância nesta exploração, se estas palavras estão agitando algo dentro de você, convido-o calorosamente a apoiar este canal. Por favor, reserve um momento para clicar no botão curtir, inscrever-se e até mesmo compartilhar este vídeo. Seu engajamento ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas que podem estar em uma jornada de descoberta semelhante e nos permite continuar criando material atencioso como este. Então, se esses desejos estão tão profundamente enterrados, tão ferozmente guardados, como podemos começar a trazê-los à superfície? É um processo, muitas vezes delicado e corajoso. Começa com a criação de espaços para a introspecção, talvez através de diários, meditação ou simplesmente reservando momentos de solidão, livres do ruído das demandas externas. Trata-se de aprender a ouvir as sutis pistas, as atividades que nos fazem perder a noção do tempo, os assuntos que acendem uma faísca de paixão em nossas conversas, os devaneios recorrentes que descartamos como fantasiosos. Às vezes, é a inexplicável pontada de inveja que sentimos ao ver alguém viver de uma certa maneira. Não a inveja de suas posses, mas de seu aparente alinhamento com um chamado mais profundo. A sabedoria de grandes pensadores também pode iluminar nosso caminho. Ralph Waldo Emerson, em seu ensaio Self-Reliance, exortou: confie em si mesmo. Cada coração vibra aquela corda de ferro. Isso fala da sabedoria inata dentro de nós,
do desejo autêntico que, se ouvirmos, fornece sua própria nota clara. Henry David Thoreau, famosamente retirando-se para Walden Pond, buscou viver profundamente e sugar todo o tutano da vida, reduzir a vida aos seus elementos essenciais para entender o que ela realmente tinha a ensinar. Um ato radical de priorizar o desejo genuíno sobre a expectativa social. A psicanálise, particularmente a obra de Jacques Lacan, oferece insights profundos sobre a natureza do desejo. Para Lacan, o desejo não é simplesmente um desejo por um objeto ou resultado particular que, uma vez alcançado, traz satisfação. Em vez disso, o desejo é um aspecto fundamental e constitutivo do ser humano. É um movimento constante, uma falta perpétua, sempre apontando além do objeto imediato em direção a outra coisa, um objet petit a elusivo. Isso não significa que estamos condenados à insatisfação. Pelo contrário, significa que o próprio estado de desejar é o que nos torna vivos e humanos. Como, então, descobrimos esse desejo lacaniano, essa verdadeira corrente subjacente? Lacan enfatizou o papel da linguagem e do inconsciente. Nossos verdadeiros desejos muitas vezes falam em código, através de lapsos de linguagem, sonhos e sintomas. A terapia psicanalítica visa fornecer um espaço onde essas expressões inconscientes possam ser ouvidas, interpretadas e compreendidas, permitindo ao indivíduo reconhecer os padrões e narrativas que moldaram seus desejos, muitas vezes pelo outro, a ordem simbólica da sociedade, família e cultura. Trata-se de decifrar o que é verdadeiramente seu desejo do que foi imposto ou introjetado. Lacan baseou-se na frase de Freud, onde o isso era, eu devo me tornar, sugerindo uma jornada do sujeito, chegando a reconhecer e reivindicar sua própria verdade do inconsciente. Um princípio central no pensamento lacaniano é o imperativo ético de não ceder ao próprio desejo. Lacan afirmou famosamente: direi que a única coisa de que se pode ser culpado, pelo menos na perspectiva psicanalítica, é ter cedido ao próprio desejo. Esta é uma reformulação radical da culpa. Muitas vezes nos sentimos culpados por ter desejos inaceitáveis ou pelas possíveis consequências de persegui-los. Lacan sugere que a verdadeira falha ética, a fonte de uma dor psíquica mais profunda e corrosiva, é a traição do próprio desejo mais profundo. Ceder ao próprio desejo é ceder à própria subjetividade, alienar-se de si mesmo. Um desejo, uma vez reconhecido e talvez até perseguido, muitas vezes não leva a um estado de contentamento estático. Em vez disso, abre o caminho para o surgimento de novos desejos. Isso não é uma falha no sistema, é o sistema, é o dinamismo do ser humano. Ser um sujeito humano é ser um sujeito desejante. Essa busca constante, esse anseio, não é um sinal de incompletude em um sentido negativo, mas a própria definição de uma existência vital e engajada. É o que nos impulsiona, o que alimenta a criatividade, a inovação e a evolução pessoal. Sem isso, corremos o risco de estagnação, uma espécie de morte psíquica, onde a culpa de que Lacan falou, a culpa da autotraição, pode de fato nos consumir. Portanto, a grande e abrangente tarefa da vida de cada indivíduo, talvez a mais sagrada e urgente, é cultivar a capacidade de ouvir esse pulso interior insistente, essa força vital que constantemente busca ser ouvida. É a tarefa de dar voz ao nosso autêntico desejo humano, de permitir que ele respire, de moldar nossas escolhas e de animar nossas vidas, mesmo quando nos coloca em um caminho menos trilhado, um caminho que exige coragem e uma disposição para se destacar. Essa jornada não é sobre alcançar um estado mítico de felicidade perpétua
ou uma vida desprovida de desafios. Pelo contrário, é sobre abraçar todo o espectro da experiência humana. É sobre reconhecer que, para realmente nos encontrarmos, para viver uma vida que se sinta genuinamente nossa, uma vida de plenitude e realização, devemos aceitar a incerteza como nossa companheira e a vulnerabilidade como nossa força. Devemos, acima de tudo, abraçar a bela, confusa e gloriosa imperfeição que nos torna unicamente quem somos. É nessa aceitação, nessa corajosa atenção aos nossos desejos mais profundos e autênticos, com todos os seus desafios ocultos, que encontramos não apenas significado, mas a experiência vibrante e ressonante de estar plenamente vivo.